Professora Alessandra, como a senhora vê o sistema financeiro americano? Bancos centrais, economistas, chefes de Estado ou empresas de consultoria conseguiram supor a escala da especulação financeira a partir da desregulamentação bancária iniciada nos anos 80. Só considerando o mercado norte-americano, o valor dos derivativos em meados do ano 2008 atingiu 650 trilhões de dólares, mais de 10 vezes o produto mundial bruto daquele ano. O mercado americano atuou de forma desvairada, sem acompanhamento e sem nenhum controle. Permitiu-se, pelas muitas ferramentas que criou, expandir desenfreadamente o crédito, desavaliando garantias reais e superestimando a capacidade de pagamento de seus clientes. A produção de lucros exacerbados deu-se apenas no curto prazo, caracterizando, de forma definitiva, a atividade apenas especulatória, afastada das funções originais que o sistema bancário deveria ter. Professora, o que podemos esperar para o futuro do sistema financeiro americano? A solução proposta para resolver o problema dos ativos tóxicos através de leilões ou de compras por parte do governo sofre grande resistência. Os bancos com ativos tóxicos não querem colocá-los em leilão, pela razão simples de que, mantendo-os em carteira, podem continuar realizando lucros fictícios sobre esses ativos e, por via de consequência, distribuindo dividendos e bônus a acionistas e gestores. A capitalização para enfrentar perdas futuras exigidas pelo governo depois dos chamados testes de estresse não alterou a situação de forma significativa. Afinal, 10 dos 19 maiores bancos que foram pressionados a buscar recursos no mercado estão sob garantia formal, recursos públicos ou informal do governo de que não vão quebrar. Manipulando lucros, podem atrair investidores. Na prática, o sistema bancário dos Estados Unidos, em grande parte do mundo industrializado, perdeu suas funções. Quando a senhora fala em perda de suas funções, o que a senhora quer dizer com isso? Não circula a riqueza de seu país e muito menos estimula a formação da poupança individual. Teme emprestar ao sistema produtivo por temer a inadimplência. Aplica seus recursos, inclusive recursos públicos, em títulos do Tesouro. O crédito permanece anêmico e a inadimplência continua assustadora. 14% dos quase 2 trilhões em cartões de crédito. Em alguns momentos, tem apresentado taxa negativa de crescimento, recebendo mais do que o sistema produtivo do que lhe oferece em dinheiro. Talvez possa parecer precipitado falar em estatização dos bancos americanos. Entretanto, o que se observa é que, pela via da regulamentação estrita de suas atividades, pode tornar irrelevante a gestão privada. E se não for pela regulamentação, poderá ser pela via da estatização do controle, de forma a colocar a própria gestão sob comando do Estado americano. Isso era impensável há apenas alguns meses, como era impensável que Alan Greenspan, o arquiteto do atual caos financeiro, viesse a propor numa comissão parlamentar a estatização temporária dos bancos em dificuldade. O governo Obama preferiu um caminho intermediário para dar uma saída ao problema dos ativos tóxicos, promovendo a capitalização dos 19 bancos grandes demais para quebrar. E que saída poderia haver para isso? Mais recentemente, o presidente do Fed propôs uma saída bastante criativa. A ideia solicita diversas vertentes de política monetária, iniciando-se pela retirada dos estímulos concedidos aos agentes econômicos beneficiados por esses estímulos para fazer frente aos efeitos da crise financeira mundial. Uma segunda vertente, já cogitada várias vezes entre os gestores da economia americana, seria de permitir aos bancos que usassem todos os valores que excedessem as provisões legais para aplicações de um fundo do governo americano. Esse fundo deverá apresentar remuneração bastante competitiva em relação às alternativas de mercado para que, de fato, possa absorver um excesso expressivo da liquidez americana. Para tanto, o fundo, ao estabelecer sua taxa de remuneração, deveria considerar as remunerações de outros fundos e das aplicações desses recursos no mercado interbancário norte-americano.
A ideia caiu muito no gosto das autoridades monetárias, uma vez que os recursos aplicados nesse fundo aumentariam a garantia do governo em relação aos valores emprestados a esses bancos, que no frigir dos ovos permanecem aos contribuintes. E que saída poderia haver para isso? Bernanke cogitou ainda duas outras possibilidades, a de vender ativos do Fed e a de promover um aumento da diferença entre as taxas de redesconto e do juro básico. O dinheiro relativo à venda dos ativos do Fed seria retirado de circulação. O Fed quer testar essas alternativas lentamente. Quer antes aferir a eficácia desses instrumentos em absorver a enorme quantidade de recursos que despejou no sistema bancário, como acordos de recompra e depósitos a termo. Só depois disso tudo é que se iniciaria o novo ciclo de aperto monetário, conduzido pelo aumento da taxa de juros. Bernanke não quer correr risco de interromper a recuperação americana e parece preocupado com o vigor dos instrumentos monetários e com a contenção da criação de novos empregos. Entretanto, o Banco Central americano, para combater a crise financeira mundial, disponibilizou mais de 1 trilhão na economia e cortou o juro a quase zero. Mesmo com o desempenho do PIB no último trimestre de 2009, o desemprego se mantém em 9,7%. O pensamento de Bernanke pode ser resumido pela declaração dada à imprensa mundial recentemente. Ainda que neste momento a economia dos Estados Unidos continue a exigir o suporte de uma política monetária altamente expansionista, em algum ponto o Federal Reserve terá que endurecer as condições financeiras. Ao que se possa depreender, esse ponto estaria localizado em futuro próximo, com horizonte inferior a 6 meses e superior a 3. Isso soa muito bem para todos os agentes econômicos e provoca um novo ânimo em investidores e nos principais mercados mundiais. No prazo médio, isso tudo leva à valorização do dólar, ao aumento do preço do petróleo, à manutenção dos altos preços das commodities metálicas e à recuperação dos preços das commodities agrícolas, que já não estejam valorizadas. Então as soluções serão sempre demoradas? Não há perspectiva a curto e médio prazo para se escapar dessa situação. Contudo, olhando para o outro lado do mundo, vemos que as duas únicas economias que crescem a taxas robustas são a China e Índia, ambas com seus sistemas bancários estatizados e uma forte estrutura de planejamento. Na China, o crédito no primeiro trimestre de 2009 cresceu a um ritmo de 5% do PIB. Enquanto isso, na Alemanha, o parlamento defronta-se com o sistema bancário que usa uma linha de crédito de quase 650 bilhões de dólares a 1% para aplicar em títulos públicos a 2,5%. Em algum momento, a sociedade norte-americana perguntará por que está baixando ao nível médio de vida inferior ao da China nos próximos 15 anos. Como não são nada ideológicos, mas pragmáticos, os cidadãos norte-americanos e sua própria elite empresarial não financeira encontrarão a resposta inevitável. Precisamos ter bancos funcionais para salvar o capitalismo, e isso só se conseguirá com a sua estatização.